dia. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos e a coordenação do CONATOP, que está realizando esse congresso. Eu sou a Maria, me formei em Geografia e fiz mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Sempre atuei em áreas ligadas às geociências, como assessoramento remoto e agricultura também. E espero que vocês gostem do material que preparei, então vamos lá. Hoje vou apresentar o tema de mapeamento cartográfico em bacia hidrográfica. Bom, vamos relembrar alguns conceitos de bacia e quais são as bacias no Brasil, né? Já que é ali que a água da chuva se transforma a fonte de vida para as pessoas. Então, vou mostrar para vocês um mapinha com as principais bacias do nosso país. Como vocês estão vendo, o Brasil é cortado por 12 grandes bacias e essas são divididas em subbacias também. A bacia hidrográfica ela é uma unidade física apropriada para ter uma gestão integrada dos recursos hídricos, já que é o caminho natural das águas. Todas as áreas terrestres, industriais e agrícolas fazem parte da bacia e merecem um gerenciamento adequado. O extenso território brasileiro, né, as diversas formas de relevo, a altitude e a dinâmica das correntes e massas de ar possibilita uma grande diversidade de climas em cada bacia. Então, cada bacia tem ali a sua diferença no solo, no clima, entre outros. Em termos gerais, como mostra o mapa, pode dividir a rede hidrográfica brasileira em 8 bacias hidrográficas. O conjunto das terras, que são banhadas por um rio principal e afluentes, recebe o nome de bacia. Outras com agrupamentos de vários rios formam as bacias secundárias. Então, o Brasil possui 8 grandes bacias que, em geral, têm o nome de seus principais rios. A bacia do Rio Amazonas, bacia do Rio Tocantins, Atlântico Nordeste, do Rio São Francisco, Atlântico Leste, Rio Paraná, Rio Uruguai, Atlântico Sudeste. E quando se fala em bacias, né, o estudo do comportamento hidrológico da bacia serve para calcular alguns parâmetros morfométricos. Então, por isso é muito importante também ter essa análise da morfometria dos rios, onde vamos observar no próximos slides a análise morfométrica da bacia. O conceito geral das análises morfométricas é a ordenação dos canais. Então, assim, nessa primeira imagem, vocês vão observar aqui a bacia de grande escala, mesoescala e microescala. Observando a morfometria dos rios, elas podem indicar os rios de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, essa ordenação foi o ponto inicial para precisar a rede de drenagem e as principais características que podem ser relacionadas entre si, com os processos hidrológicos de erosão. O reconhecimento da hierarquia dos canais é de fato importante, porque as diferentes feições morfométricas hidrológicas associam-se com a bacia. E as características morfométricas com a natureza e propriedades dos solos, elas podem entregar informações úteis no intuito de identificar quais são as zonas de riscos à erosão na bacia. Na segunda imagem, vocês vão observar aí os elementos dos rios, né? O movimento da água depende fundamentalmente da morfometria da bacia. Então, o seu conhecimento é fundamental para o estabelecimento de estratégia de manejos, né? Aqui mostra a nascente, que são os principais elementos que compõem a bacia, onde ocorre o afloramento do lençol freático, o acúmulo das águas, o subafluente, aqui, que é o rio pequeno de curso, que escoa suas águas num afluente ou num rio tributário, né, um grande rio. O afluente, o curso d'água cujo volume ou descarga contribui para aumentar outro no qual desemboca. Identifiquei aqui o rio principal, né, até a foz, onde a foz é a descarga, né, de um rio dentro do mar, lagoa ou em outro rio. Então, a bacia ela corresponde à área drenada por um rio principal e uma rede de afluentes. No próximo slide, vou mostrar para vocês uma representação mais visual dos elementos do rio, né? Mostra aí tudo de novo, a nascente até a foz. Os rios brasileiros, eles são exorreicos, né? Eles desagam diretamente no mar e perenes também, né? Mantêm suas águas durante o ano e o predomínio de regimes são pluviais. Eles necessitam, né, de chuva para manter a água e os rios de planaltos. Então, a bacia hidrográfica sempre tem formatos diferentes. Você pode calcular a área de drenagem de perímetro, o coeficiente de compacidade, o fator de forma e o índice de circularidade da bacia. Existe a bacia de forma mais alongada,
Indica também a precipitação pluviométrica sobre cada uma, né, que concentra diferentes pontos, concorrendo para minimizar a influência da intensidade das chuvas, os quais podem causar maiores variações na vazão dos cursos d'água. Então, toda essa imensidão tem sido afetada, né, pela ação do homem, o desmatamento, a ocupação irregular do solo, né, que potencializa a erosão, o uso indiscriminado da água. Então, a relação do homem com, com a água e as melhorias das bacias depende da gestão, né, e para que tenhamos melhores condições nas bacias do Brasil. Hoje tem-se uma estrutura já muito desenvolvida, já que cada bacia é avaliada por um comitê de bacia hidrográfica, né? Os problemas ambientais da bacia, como os despejos de efluentes domésticos sem tratamento, os despejos de efluentes agroindustriais, o estouramento dos rios, a contaminação no solo. Então tem diversos problemas que quem ocasiona é o homem. Então a questão da água é um assunto que merece cuidado especial, mesmo que a população comece a perder, né, perceber que é um bem escasso, ainda predomina a cultura do desperdício nossa, né? Então é preocupante a questão da poluição de nossas fontes de água e principalmente o desconhecimento do gerenciamento de nossos recursos hídricos, né? Então por isso é importante saber o que é uma bacia hidrográfica, que é uma unidade básica de gerenciamento e planejamento de recursos hídricos, né? E que no estudo da bacia, né, é compreendido entender como a população pode participar disso, né? Não jogar os resíduos na água, muito lixo nos rios, que isso implica na qualidade da água. Então o Estado tem que se dividir em regiões de bacia e o município também dentro das regiões das bacias hidrográficas. Aí que veio a ideia dos comitês de bacias. Aí que entra a cartografia. Os produtos da cartografia temática são as cartas, os mapas, as plantas, né? E a representação temática, ela exprime o conhecimento específico, né, de um estudo da geologia, pedologia, né, o estudo do solo, classificação dos solos, a vegetação para uso geral. Então, os métodos para a produção de mapas, né, desde antigamente até os dias de hoje, evoluíram muito, né, com o desenvolvimento tecnológico na área da informática. Então, temos um bom mapeamento digital, uma boa utilização com o sistema de posicionamento global, tratamento digital de imagens, né, e sistema de informação geográfica. Então, a identificação do tipo de usuário que irá utilizar um determinado documento cartográfico a ser elaborado, ou o tipo de documento que deverá ser produzido para atender a determinado uso é que vai determinar se esse será espacial ou temático, né? Assim como a definição do sistema de projeção e da escala adequada. E na imagem, mostra uma apresentação visual da cidade, né? A área urbana, cortada pelo rio, a área de vegetação, né? Na imagem acima, uma imagem raster, com os pixels que são classificados ali em azuis o rio, depois a área urbana em marrom, a área de vegetação em verde, e com isso você tem o processamento das imagens em vetores, né? Que aí você consegue fazer a elaboração dos mapas cartográficos. No próximo slide eu pergunto, né, o que relaciona a cartografia com as geotecnologias, né? Dentre as ecologias ali, né, estão os sistemas de informação geográfica, funcionamento remoto, a cartografia digital, o sistema de conhecimento global, né. As geotecnologias, elas são um conjunto de tecnologias para coleta, processamento e análise e disponibilização dessas informações com referência geográfica. Então, as geotecnologias são compostas por soluções, né, que juntos se constituem poderosas ferramentas para tomada de decisão. E é indiscutível a importância do sensoramento remoto para a cartografia. A agilidade e a redução dos custos obtidos através da utilização de imagens orbitais, né, para a utilização cartográfica, vem acompanhando de uma qualidade cada vez maior, né, no que diz respeito à resolução espacial e multiespectral de alta tecnologia. Então, atendendo aos requisitos de precisão planimétrica exigidos para a escala do mapeamento sistemático. Deve ressaltar também, né, que o menor custo de aquisição de imagens se comparado é menor, né, se comparado com a realização de novo recobrimento aéreo, né, com as imagens satélites, né, como em sites do INPE você consegue obter as imagens Landsat gratuitamente. E aí que entra o sensoramento remoto, né, que são os dados coletados remotamente para gerar informação. Então, o que é o sensoramento remoto? Né? Ele é a tecnologia que permite a aquisição de informações sobre objetos, né, ou fenômenos com a utilização de sensores, né, sem que haja contato físico entre eles. Então, assim, a transferência de dados do objeto para o sensor é feita através da energia, né?
Aí, né, para gerar informação relevante, né, o processo do sensoramento remoto é composto por 7 elementos fundamentais, né? A fonte de energia, radiação eletromagnética, interação com o alvo, registro da energia pelo sensor, transmissão, recepção e processamento dos dados, né? Interpretação e análise e aplicações. Como vocês verificam aí na imagem, né? A radiação emitida ao incidir sobre a superfície de outra matéria pode ser refletida, absorvida ou transmitida. Então, a energia radiante emitida pela fonte do Sol, após atravessar a atmosfera, né, ela atinge a superfície terrestre, que é o alvo, né? Por exemplo, a água, a vegetação, a árvore ali, né? As estradas, os prédios. E sofre interações, né? Produz uma radiação de retorno, né? Que se propaga novamente pela atmosfera e atinge o sensor, onde é detectada, né? Então, essa radiação de retorno é transformada em sinais elétricos que respondem às variações de energia da cena original. E esses sinais elétricos são transmitidos e registrados nas estações de recepção de dados terrestres, né? Como em fitas magnéticas, CD ou outros meios de armazenamento. Então, quando se avalia, né, essa questão da órbita, da radiação eletromagnética, ela, a órbita geoestacionária, né, o satélite, ele permanece sobre o mesmo ponto em relação à Terra ao longo do tempo. Então, a órbita é circular e a inclinação é zero sobre a linha do Equador, né? Então, o satélite está a 36 mil quilômetros de altura e desenvolve um período orbital de 24 horas, mesmo da Terra. Então, como mostra ali na figura, né? Ele anda na circulação junto com a rotação da Terra. E faz a varredura, né? Da imagem ali, como mostra ali em 2.250 quilômetros, né, esse satélite. No próximo slide, vamos ver sobre o SIG, né, o Sistema de Informações Geográficas, né? Ele divide a evolução do SIG em 3 fases, né, na manipulação, na visualização e na operação, né? E no final na análise espacial. Então, o Sistema de Informação Geográfico, né, ele se entrega ali no geoprocessamento, né, na entrada e integração dos dados, né? Que a funcionalidade são os layers, né, as camadas, os vetores rastros e a referência espacial. Depois tem-se o banco de dados geográficos, né, que é o gerenciamento dos dados espaciais, a geração de bases cartográficas, né, os pontos, linhas e áreas. E você também consegue obter a análise 3D, né, que é o modelo digital de elevação e a imagem de satélite e também o cálculo à distância da topografia. O sistema de informação geográfica, né? Ele apresenta uma relação de diversas áreas, né, divididas em 5 grupos, as áreas de aplicação do SIG, né, ocupação humana, o uso da terra, né, o uso de recursos naturais, meio ambiente e atividades econômicas. Na ocupação humana, como nas redes de infraestrutura, no planejamento e supervisão de limpeza urbana, cadastramento territorial urbano, né, o mapeamento eleitoral, a rede hospitalar, a rede de ensino, controle epidemiológico também, né, que é aplicado na saúde, e o planejamento urbano e de sistemas, né? Como também nas informações turísticas, né? E controle de tráfego aéreo. Então, no uso da terra, né, o planejamento agropecuário, estocagem, escoamento da produção agrícola, classificação de solo, gerenciamento de bacias, planejamento de barragens, o levantamento topográfico planimétrico, o mapeamento de uso da terra. O uso de recursos naturais pode-se fazer o controle do extrativismo vegetal mineral, a classificação de poços petrolíferos, isso também tem mapeamentos em indústrias, né? Planejamento de gasodutos e oleodutos, a distribuição de energia elétrica e a identificação de mananciais, como também tem tido ultimamente também, é o gerenciamento costeiro e marítimo. No meio ambiente, né, você pode fazer o mapeamento e controle de queimadas, né, por imagens de satélite, estudo de modificações climáticas, o acompanhamento da emissão de ações poluentes, gerenciamento florestal, desmatamento e o reflorestamento. Em atividades econômicas, no mapeamento e planejamento de marketing, pesquisas socioeconômicas, na distribuição de produtos e serviços, transporte de matérias-primas. Então, assim, são muitas áreas em que pode estar atuando a aplicação do SIG e isso tem se desenvolvido, né, tecnologicamente com o tempo, aí, a atuação dos geógrafos, até de biólogos e profissões na área ambiental.
Coloquei fontes de dados meteorológicos, né, que você pode solicitar pelo CPTEC-INPE, NEMET, NEPARO, né, dados de precipitação e temperatura, né, que a maior parte dos satélites empregados para a observação da Terra são os chamados satélites ambientais e satélites meteorológicos. Então, assim, os estudos climáticos chamam atenção, né? Você pode fazer mapeamento de precipitação e temperatura, tanto no temporal, né, ao longo do tempo, observar quanto a chuva, a precipitação tem mudado, né, durante os tempos em determinada área de estudo. No caso também do mapeamento na agricultura, né, as atividades rurais, elas precisam de informações, né, sobre o relevo, porque a topografia condiciona muito a agricultura, e isso precisa de vários dados, né, tem os dados do tempo, do clima, a imagem de satélite, os dados do IBGE da Conab, né, a fenologia da planta ali, da colheita, no caso da fenologia, a especificação dos vários estágios, né, de cada tipo de cultivo, que já existe como você avaliar também o mapeamento até da altura da planta, né, pela imagem de satélite ou até a adoção, né, de drones que está tendo atualmente, né. Então aí é só um exemplo de modelo de integração, né, da Embrapa. No próximo é um estudo de Almeida, né, Silva, que fizeram sobre a mesma região do Triângulo Mineiro, né, um mapeamento de café, né, e aí demonstra o uso do signo no mapeamento cartográfico, né, a imagem em pixel da classificação de café que eles fizeram, né, e a imagem aqui do Google Earth, né, de outras culturas. Eles colocaram aqui café velho, classificação em vermelho, a área preparada para o café, eles conseguiram identificar aqui como verde, né, e aqui a café recipitada alternada, né, em vermelho e verde. Esse estudo é muito interessante, né, ele usa muito bem a observação do mapeamento em cafeicultura, né, na área de agricultura. E o mapeamento de cobertura vegetal, né, que é a variação temporal do índice de vegetação, que você pode se obter fazendo os mapeamentos com o NDVI, né, o índice de vegetação por diferença normalizada, em que você consegue ter aí as diferenças da cobertura vegetal na área, né, o NDVI, né, ele é a simples diferença da diferença normalizada entre o comprimento da onda onde a vegetação possui alta reflectância da radiação solar, né, e o comprimento de onda onde ela possui baixa reflectância. Então, um uso mais técnico aí, né, do processamento de imagens e tanto do sensoriamento remoto. E eu coloquei os estudos e mapeamentos cartográficos em bacias hidrográficas, né, que se bem aos trabalhos em que eu participei também, né, que através de toda a cartografia elaborada é possível estabelecer um diagnóstico pela área, né, determinando áreas críticas e assinalando pontos de conflito. Então, além de determinar as áreas de potencial risco, né, como de inundação, podem ainda ser determinada a vulnerabilidade dessas áreas, né, mediante o conhecimento da ocupação da área. Então, as simulações, né, dinâmicas também é permitida a possibilidade de ensaios de estratégias, né, possibilitando um leque de alternativas. Lembrando também que podem ser realizados modelos, né? E assim, através de ilustração, né, de apresentações gráficas, é possível estabelecer relação entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. Então, a criação de mapa sistemático é um item importante, assim, independentemente do tipo de gestão. Porque a possibilidade de observar as informações de forma espacializada e a grande vantagem, né, de um SIG, né, há muitos fatores que interferem direto e indiretamente, como no solo, na água, na vegetação, questões com o uso também de agrotóxicos, fertilizantes químicos, são alguns exemplos de como a atividade humana, né, modifica o meio e, em especial, como você pode usar o mapeamento cartográfico para demonstrar isso, né. Então, devido à facilidade de análise e visualização a partir dos produtos, né, imagens e mapas gerados por um SIG, evidencia que, em grande capacidade de análise de dados já referenciados, é a sua manipulação para produzir novas informações. Então, dessa forma, a análise espacial é um dos aspectos mais importantes, né, no processo de criação de informação com recursos de tecnologias de geoprocessamento. Então, eu vou passar para vocês aí o meu primeiro trabalho, que era um estudo sobre uma bacia hidrográfica de um córrego, de uma Tirumbi, que fica em Minas Gerais, em Juiz de Fora, né? As bacias hidrográficas, né? Elas são, como vimos, a área de drenagem de águas para os cursos dos rios, né? Então, tratar dos rios não é possível se não entendermos a bacia como a fonte, né? Da oferta e da demanda dessas águas. Então, a lógica, né? O gerenciamento por bacias vem para preservar a lógica física das águas.
O objetivo desse trabalho, né, parte da importância da água, de ver se a necessidade de se realizar o diagnóstico ambiental de uma bacia, qual se constitui um conjunto de informações sobre a situação atual dessa bacia. Então, o objetivo era a avaliação da qualidade da água da bacia, do córrego Matinubbide, para diagnosticar os níveis da degradação deles, classificando suas águas de acordo com a resolução do CONAMA. Então, a questão da coleta de água nesse trabalho, né, também é um item muito importante, já que tanto para a gestão quanto para o conforto da população, né, que está sendo abastecida por aquela água daquela bacia. Então, para o estudo de qualidade de água da subbacia, foram efetuadas análises de parâmetros químicos e físicos, sendo realizados em campo e em laboratório. Vocês vão... Aqui só é a imagem da bacia e a delimitação, né? E aqui mostra-se onde foi feito os pontos de coletas, né? O primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. E mostra-se as localizações dos lugares e as imagens dos rios. Depois tivemos a análise da qualidade da água, né? E concluímos que vocês podem até observar pelas imagens, né? Que tem uma que é água limpa e as outras duas águas estão aí já muito poluídas. E a conclusão foi que a amostra 1, né? Ela estava mais límpida, ela é uma água potável, né? E a amostra 2 e 3 já eram águas que estão muito poluídas. Então, a qualidade da água do córrego Matinubbide, né? Mostrou que está sofrendo uma ação fortemente degradadora e a responsabilidade está atribuída a várias fontes, né, de lançamento in natura, né, tipo assim, pontual, ou localizada de esgotos domésticos e efluentes do escoamento superficial. Então, a grande quantidade de lançamentos desses esgotos são muito superiores em relação à capacidade de assimilação dos corpos hídricos, né? O ambiente fica sobrecarregado, esse equilíbrio se desfaz e se altera completamente sua composição e estrutura. Então, ele fala, né, que apresentou ocupação desordenada e irregular das áreas preservadas permanente, a incapacidade de autodepuração do corpo hídrico, né, já que tem um excesso de lançamento de efluentes sem tratamento e a qualidade de vida afetada por vetores de doenças, né, que pode ocasionar por mosquitos, ratos, baratas. Então, a má qualidade da água, né, ela pode ser devidamente descartada pelo lixo para os moradores da bacia, né, pode trazer isso. O grande risco ambiental está no fato que esses moradores, antes de queimar, né, eles esperam que o volume a ser descartado cresça. E aí, com as chuvas ocorridas na região, essa água é acrescida ao chorume e leva pelos lençóis freáticos, que é o leito principal da bacia. E aí também polui a bacia. Então é importante, né, avaliar a qualidade da água das bacias e realizar esses estudos e com mapeamentos cartográficos para representação. Apresentando o trabalho 2, né, que participei com a Embrapa Gado de Leite, foi realizado a delimitação da área de contribuição e de fluxo ajuizante, uma bacia leiteira, né, o ponto selecionado próximo a um laticínio da zona da mata, como mostra no mapa, né, os laticínios da zona da mata Campo das Vertentes, em Minas Gerais, e o trabalho visou exercitar o uso do SIG, né, para atendimento à legislação brasileira, quanto ao manejo da água e efluentes. Então, assim, a legislação ambiental brasileira, né, ela regulamenta a utilização dos recursos hídricos, né, os aspectos dos tratamentos efluentes industriais ou agroindustriais, bem como o retorno da água ao curso d'água. Então, assim, o processamento de modelos digitais de terreno contribui para a adequada gestão das águas, né, fornecendo uma base para a mensuração diária de recarga hídrica, tratamento de efluentes também, e condições do saneamento ambiental. Então, a indústria de laticínios é direcionada a se preocupar com as questões ambientais para o fornecimento de produtos alinhados com as novas tendências legais e ecológicas. No próximo slide, vou apresentar aí a metodologia do estudo, né, o fluxogramas das operações realizadas, que vai desde o modelo digital de terreno, ou seja, mais específico e técnico, né, no processamento de imagens para quem já tem mais experiência em processamento remoto, trabalho com esse tipo de mapeamento, que a partir da espacialização ali, ou plotagem dos pontos de localização dos laticínios, né, selecionou um laticínio no município de Piauí de Minas Gerais para simular e estimar a bacia de contribuição e fluxo jusante a partir de um ponto de captação no rio, concernente ali a bacia do rio Piauí. Então, o fluxo do trabalho, né, ele seguiu a determinação dos diretórios, do SIG, né, projeções cartográficas e aplicações das funções geográficas. Então, a partir disso, foi implementado o modelo digital de terreno, né, e sua tecnologia de condicionar ou consistir os dados hidrográficos ou drenagem, né, de acordo com a escala de expansão cartográfica permitida pela base de dados. Então, foi utilizado nesse estudo o modelo digital RTM, levantado para um do USGS 2000, né, a previsão, e selecionando-se
a região do modelo relativo às áreas das médias regiões de interesse. No próximo slide, vocês vão ver aí o modelo digital de terreno, né, o processamento da hidrografia mapeada em macroescala, né, e os pontinhos, né, da localização dos laticínios. Mostra uma hidrografia da ANA, né, Agência Nacional das Águas, e uma escala cartográfica reduzida, né, ali do outro lado da imagem, permitindo um grau menor de análise e a drenagem numérica oriunda do modelo digital de terreno. Então, isso possibilita a extração de informações pertinentes às análises ambientais e também provém de informações para o licenciamento ou planejamento, né, de outorga e captação em escalas mais precisas. Então, na próxima imagem, vocês veem que aplicou-se a modelagem de terreno para a derivação de elementos úteis nas estimativas da área de contribuição a partir de um ponto passivo de contaminação próximo ao laticínio da região da Zona da Mata, né, no estado de Minas Gerais. Então, vocês viram ali que o MBDT forma um modelo de fluxo D8, né? E esses modelos, né, eles permitem a estimação de vazão e volume de água disponível para o laticínio e a simulação da deposição de contaminantes. Então, a partir da drenagem numérica mapeada da vazão, e ainda considerando as determinações legais, né, que regulamentam o lançamento de efluentes, será possível estimar as variáveis indicadoras das condições ambientais. No próximo slide só mostra aí como que a direção do fluxo, né, o fluxo acumulado, o processamento da imagem, né, que a partir da direção do fluxo gera-se o número total de células, né, que fluem a cada outra, né, que é o FOS, o histórico de interesse que contém o número total de células da bacia. E na próxima figura, na imagem, né, a drenagem numérica e a drenagem isolada, né, que com a seleção do número mínimo de células dentro do fluxo acumulado, né, gera-se a drenagem para a escala de interesse, né, do estudo. Então aí é uma demonstração da visualização 3D, né, que também configura uma aplicação direta, né. Então, assim, após e o resultado final, né, do estudo. Então, assim, após a derivação dos mapas, né, de condicionamento, ou então a consistência do modelo digital de terreno, eliminando as depressões que impediram o fluxo hídrico, gerou-se essa imagem, né, a direção de escoamento, o mapa de acúmulo potencial de água, né, os quais permitem o alinhamento automático da área da bacia de contribuição posicionada montante e fluxo hídrico ajusante, né, como demonstra ali um pontinho vermelho, o fluxo ajusante e a bacia de contribuição. Depois a gente tem escala em pixels, né, representando ali. Então, nesse estudo, assim, a tecnologia de modelagem digital de terreno, né, ou elevação, possibilita o gerenciamento automático dos recursos hídricos para a escala cartográfica, né, que você seleciona, ou então disponível também, produzindo variáveis parâmetros úteis na simulação de condições ambientais presentes na bacia hidrográfica, com vista à implantação ou a planejamento de ações no uso de água em laticínios ou até agroindústrias, né. Para esse estudo, né, das mesmas regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes, as condições de relevos representadas, né, pelo MDT favoreceram e potencializam o uso dessa tecnologia para o planejamento ambiental. Então, contudo, em regiões com relevo pouco pronunciado ou movimentado, né, é necessário o uso de aporte de modelagem hidrológica disponível no SIG, né, que é capaz de proporcionar o tratamento da drenagem encaixada, impondo digitalmente, né, o canal do rio ou córrego ao terreno. Então, os mapas gerados, né, eles subsidiam a tomada de decisão no atendimento à legislação ambiental, como também proporcionam uma melhor análise dos recursos hídricos disponíveis, né, facilitando a otimização da sua utilização. E no caso particular dessa gestão, no caso desse estudo, a utilização do SIG demonstrou-se fundamental para a análise de grandes volumes de informação, possibilitando análises espaciais complexas, né? Assim como pode também permitir a gestão dos riscos de inundação, entre outros, em tempo real. Então, é possível uma abordagem a temas múltiplos de uma forma integrada, né? Havendo uma interligação entre os elementos físicos e naturais e os elementos socioeconômicos. Então, essa interligação permite analisar a influência que determina as ações humanas, né, que tem no terreno e os impactos que daí podem surgir. Então, no próximo slide, eu coloquei aí os trabalhos 3 e 4, né? Coloquei também, né, que tive participação. Só a cartografia temática, né, da geografia da Bacia do Ribeirão das Rosas, que você consegue ter um mapeamento simples ali. E também com o limite, né, dessa subbacia, Ribeirão das Rosas, na carta do IBGE. Então, é possível você fazer a delimitação da bacia, tanto na carta topográfica, como também pelo Google Earth. E no trabalho 4 ali, demonstração de uma localização da bacia, né,
com os pontos de coleta da água, que você consegue fazer pela exportação de dados no Excel, você vai no ADXY lá no software, né, no ArcGIS ou QuantoGIS. E o outro uso é ocupação da terra, né, da bacia hidrográfica ali da Billings, que mostra ali a área urbana, cobertura herbórea, cobertura herbácea, né, os corpos d'água. Então, assim, são mapeamentos cartográficos que pode fazer um estudo, uma avaliação e que pode auxiliar, né, em tomadas de decisão. Assim, a conclusão, né, para a cartografia temática tem um papel essencial para analisar as características de uma área. Então, no entanto, né, é necessário ter em conta que elas são constantemente alteradas pelo homem, né? Aí tem-se a importância das ferramentas SIG para que haja uma constante atualização da informação, permitindo, né, conhecer a antropização do meio biogeofísico e os danos que podem surgir. Então, é, é possível, né, uma abordagem a temas múltiplos de uma forma integrada, né, havendo uma interligação entre os elementos físicos e naturais, e essa integração permite analisar a influência, né, que determinadas ações humanas podem causar e os impactos daí podem surgir, né, e avaliar os estudos com os mapeamentos cartográficos. E assim, né, espero que haver ter contribuído para que essa palestra possa ter despertado o interesse, né, e a dedicação necessária à continuidade dos estudos nesse tema, né, tanto de mapeamentos cartográficos em bacias, como até no próprio sensoramento remoto, de processamento, né, nessa área ambiental. E me coloco à disposição, né, de todos vocês para eventuais também questionamentos aí. Eu coloquei umas informações de dados, né, de links que vocês podem estar aí utilizando para processamento tanto de imagens como o uso de shapes, né, para fazer os mapeamentos cartográficos, né, da ANA, né, Agência Nacional das Águas, o CPRM, o INPE, né, o INEMET e o IBGE, né. E o meu e-mail é disponível para vocês, né, mariarrabelo.gel@gmail.com. E é isso, muito obrigada a todos.